gente vai falar sobre os principais itens que não podem faltar aí para quem vai ter um filhote de cachorro ou para quem até mesmo já tem e ainda está na dúvida aí se precisa ter mais alguma coisa específica e tal. Então eu vou compartilhar com vocês aí esse material aí que é bem legal, bem bacana para a gente poder estar melhorando o convívio com o nosso cão. Inclusive alguns desses itens que eu vou falar aqui você vai poder utilizar para ajudar no treinamento do seu cão, ok? Eu separei aqui os itens em dois segmentos, tá? Aqueles itens que são básicos e alguns itens que já não são tão básicos assim, já considerei eles já como intermediários e avançados, e alguns itens que são opcionais, ok? Dentre os itens básicos, né, aí é aquele básico que, tipo, se você não tem, o seu cachorro vai estar comendo a comida no chão, né, ou vai estar bebendo água da poça. Então, né, você sabe do que eu estou falando aqui, você vai precisar ter um bebedouro, né, um local onde ele possa comer, aí no caso seria um comedouro. A caminha também é um item importante, apesar de muita gente achar que não precisa, né? O cachorro, não, o cachorro dorme em qualquer lugar e tal, dorme no chão, dorme no tapete que ele tiver ali da sala, dorme no sofá, enfim. Mas é legal que ele tenha uma caminha para ele poder chamar de sua, né? Ou dele, no caso. Então, com a caminha, ele se habitua, vai ter o cheirinho dele ali, ele já fica mais confortável. Se você for viajar, você pode levar essa caminha e aí vai ter um local específico para ele ali, que ele já sabe, que ele já conhece. Então isso é muito legal, que ele tenha a própria caminha dele e que se você puder levar essa caminha para onde você for, melhor ainda, ok? Outro ponto importante também, que é básico, é o material que a gente vai utilizar para o banheiro do filhote, né? Então o filhote chega com, sei lá, vamos botar aí 2 meses de idade e ele vai fazer xixi errado, né? Ele não vai saber, ele vai ter que aprender, vocês vão ter que ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, xixi e cocô. E para isso vocês precisam criar um local que vai ser o banheiro dele, né? Um local onde ele vai ter um espaço ali exclusivo para ele poder fazer o pipizinho e o cocôzinho dele lá. E aí eu indico usar o tapete higiênico descartável, que é tipo uma fraldinha, né, que você bota no chão e ali tem aquele materialzinho que absorve o xixi e eles preferem fazer lá, porque justamente quando absorve o xixi, não fica aquela poça espalhada e tal, naturalmente eles já procuram fazer em locais que absorvam o xixi. Então, se você tem um tapete na sua cozinha e o seu cachorro vai ficar na cozinha por enquanto, você deve tirar esse tapete porque ele vai acabar fazendo xixi lá. Se você for deixar o seu cachorro mais tempo na sala, então você tem que tirar o tapete da sala porque a chance dele fazer lá é grande. Outra coisa, então, se você não quiser usar o tapete higiênico porque vai ter um custo maior, né? Todo mês tem que estar comprando e tal, você até pode usar o jornal, apesar de que o jornal ele não absorve tão bem quanto o tapete higiênico. Né? O xixi às vezes fica uma poça ali, ele demora um tempo até o jornal absorver todo aquele xixi que está ali, apesar de que o filhotinho não costuma fazer uma grande quantidade de xixi, né? A não ser que seja um filhote de um labrador. Um filhote de labrador com 4 meses já faz um xixi considerável. E aí, se fizer no jornal, você vai ter que botar uma quantidade de jornal maior, então às vezes faz aquela sujeirada ali, ele espalha, puxa de jornal, enfim. Então, tapete higiênico descartável é uma opção interessante. Eu posso usar aquela gradinha logo de cara, Alexandre? Aquela grade sanitária ou aquela graminha sintética também e tal? Posso já usar de cara isso? Poder pode, mas é um pouco mais difícil para o filhote se habituar e acostumar logo de cara com isso. Tá? Meus treinamentos eu sempre falo para fazer essa transição depois. Se você quiser passar para a gradinha e tal, eu costumo falar para você fazer depois. No início, recomendo sempre o tapete higiênico, ok? Outro ponto que normalmente os papais e as mamães, né, dos filhotes não deixam de comprar são os brinquedos. Porém, eles normalmente compram brinquedos de forma aleatória, né? O brinquedo normalmente que ele acha que o cachorro vai gostar, né? Ele não pergunta para o cachorro, vem cá, você vai gostar desse aqui? Até porque o cachorro não vai responder, né? Mas ele não compra esse brinquedo com um objetivo claro para o cachorro. Então ele compra brinquedos aleatórios, ok? Então é importante, é um item importante que é básico. E olha, estou considerando o brinquedo um item básico, ok? Mais item básico ainda que a gente precisa, que normalmente às vezes nem precisa falar para vocês e vocês já compram logo de cara, que é a coleira, né? Então as pessoas já botam logo uma coleirinha, até porque fica bonitinho e tal, já quer botar a coleira no cachorro, bota uma coleira e compra também a guia, né? Para poder, quando ele estiver liberado para passear lá na rua, com a patinha no chão, já para poder passear e já bota a coleirinha também. Então, esses são os itens assim que normalmente todo mundo, mesmo que não saiba nada de cachorro, vai comprar, porque ele precisa beber água, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa fazer xixi e cocô, ele precisa passear, depois um pouquinho mais velho, e ele precisa de brinquedo. Então, são esses itens básicos, né? Então, se alguém aqui não tinha comprado um desses itens, né? Por favor, né? Vamos lá, né? Vocês têm que saber que precisa desses itens, tá? E agora a gente vai para a parte que eu acho que é a mais interessante para vocês, que são os itens que eu chamo de avançados ou intermediários aí, que a gente indica
e que nem todo mundo tem essa percepção de comprar ou até mesmo de fazer em casa para oferecer para o seu cachorro, tá? Lembra que eu falei dos brinquedos? E que vocês normalmente pegam qualquer brinquedo e normalmente não se preocupam muito com o tipo de brinquedo que vocês vão oferecer para o seu filhote? Então, eu separei aqui 5 tipos de brinquedo que vocês podem e devem, né, quem puder, comprar para você fazer essa melhora no enriquecimento ambiental do espaço que o seu cachorro vai ficar, tá? O primeiro brinquedo são os brinquedos interativos, tá? O que é um brinquedo interativo? São aqueles brinquedos que quando o animal brinca, ou seja, quando ele interage com aquele brinquedo, né, mexe e tal, mastiga, no momento que ele está mordendo ali, vai sendo liberado, seja a ração que você colocou dentro, seja um petisco, e aí cada vez que ele brinca, que ele interage, cai um pouquinho de ração e ele ganha. Então ele percebe que quanto mais ele interage com aquele brinquedo, mais recompensa ele ganha, né? Ou seja, mais a ração cai, ou mais o petisquinho cai, enfim. Um exemplo de brinquedo interativo que eu acho sensacional, tem até aqui um exemplo para vocês, é o Kong, tá? O Kong, ele literalmente tem esse nome, é o Kong, tá? Ele tem esse furo aqui, ó, vocês conseguem até me ver do outro lado, tá vendo? Eu tô aqui, ó, meu olho aqui, ó, tá? E o que você faz? Você coloca aqui dentro a ração, e aí você pode, inclusive a dica que eu dou, é colocar a ração dele triturada, tá? Lembrando que esse daqui é um Kong meio grande, né? Então tem um Kong específico para filhote, que é um Kong azul clarinho, ou roxo também, lilás, né? Mais clarinho, que são mais macios do que esse. Esse aqui, ó, você aperta, ó, eu estou fazendo uma força aqui, tá difícil de apertar. Então, ele é muito resistente, tá? Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aqui, porque realmente eu gosto do produto da Kong. Então, você recheia aqui com a ração triturada e você pode tapar, inclusive, com um pouquinho de pasta de amendoim orgânica, ou até mesmo, por exemplo, chuchu cozido, você tapa aqui e bota para congelar. Deixa um dia ali, ou algumas horas congelando ali, e oferece para o seu cachorro. Ele vai ficar lambendo isso aqui um tempão. Isso ajuda pra caramba aí para ele se distrair. Ele fica mordendo isso aqui também. Na faixa de 4 meses de idade até 6 meses que ele está trocando os dentes, o Kong congelado com esse negócio ajuda a aliviar a dor do dente dele também, da gengiva que está inflamada. Então, é uma excelente opção, tá? Então, esse é o primeiro tipo de brinquedo, que é o brinquedo interativo. Não tem só esse, tá? Tem a Pet Ball também, que é outra que eu gosto bastante, que é a bolinha que você coloca a ração dentro, né, ou petisco dentro. Eu sempre falo de ração porque eu prefiro, principalmente quando é filhote, treinar com a ração mesmo, tá? Eu evito dar petisco muito cedo para o animal, tá bom? Tem algumas exceções, mas no início, no geral, eu indico a ração mesmo como petisco, se ele está acostumado, se ele gosta da ração. Então, a Pet Ball, por exemplo, é uma que você também coloca a ração dentro e ele vai rolando aquela bola ali e vai caindo a ração aos poucos. Uma coisa que eu sempre falo é que você nem precisaria ter um pote, uma vasilha, para colocar a ração do animal. Você pode oferecer todas as alimentações, todas as refeições do filhote dentro de uma Pet Ball, por exemplo, tá? Isso daí vai ser 1 milhão de vezes melhor para ele vai ficar 1 milhão de vezes mais feliz e ele vai gastar um tempo, ou seja, ele vai comer mais devagar aquela alimentação ali, aquela ração ali que ele está comendo. Então, para quem tem problema com o cachorro que come muito rápido, isso daí é excelente, ok? Então, se você não quiser oferecer todas as vezes na Pet Ball, porque às vezes dá trabalho, tem que ficar supervisionando, enfim, você pode pelo menos fazer uma vez, uma das alimentações durante o dia você dá na Pet Ball, tá? Segundo tipo de brinquedo, um brinquedo para roer e mastigar. Quando o animal mastiga, né, e está roendo, principalmente o ato de mastigar, que ele está ali insistindo, né, mastigando, isso ajuda a diminuir bastante a ansiedade do animal, né? O filhote, o cachorro, ele tem uma necessidade de morder, de mastigar, tá? E quando ele rói, quando ele mastiga, isso ajuda muito a diminuir a ansiedade. E, inclusive, nos casos de animais que mordem, né, brincando muito, ele precisa morder, ele quer morder, ele gosta. Então, quando você dá algo para que ele possa morder, isso também ajuda nesse tipo de comportamento, tá? Não é só isso que resolve, mas ajuda. Os brinquedos de nylon macio, né, nylon soft, em formato de ossinho e tal, são interessantes. Aqueles feitos de corda também. O próprio Kong, ele não é destrutível, né? Tanto que ele é feito para aguentar, mas ele também, o pequenininho, ele vai conseguir morder, então ele vai fazer essa força de mastigação ali. Eu gosto muito da traqueia de boi, é um tipo de brinquedo ou petisco misturado, né? É um brinquedo que ele também pode comer, né? Mas ele fica mastigando, que dali dura um tempão e eles adoram, tá? Então eu indico também para quem quiser oferecer um tipo de brinquedo específico para ele roer e mastigar, tá? Então vai anotando aí. Agora, uma dica super importante, tá?
Normalmente, seja essa pet ball ou outros brinquedos, que tem vários, né? Eu dei o exemplo da pet ball porque eu gosto. Mas, normalmente, esses brinquedos, eles têm uma graduação, ou seja, uma regulação do orifício que sai o petisco. Essa dica é muito importante, tá, galera? No início, você tem que facilitar ao máximo esse filhote a brincar com esse brinquedo novo, que ele não conhece, ele não sabe como interagir ainda. Então, se você deixa a pet ball no máximo da abertura, se ela tiver duas aberturas, deixa as duas bem abertas, tá? Ou outro brinquedo que você for dar para ele, deixa bem aberto, porque qualquer coisinha que ele empurre um pouquinho já vai cair. E aí ele entende, opa, então eu tenho que empurrar para sair a minha ração. Beleza, aí ele começa rapidinho, ele já entende. Só que muita gente erra já colocando o orifício bem fechadinho, só para sair uma ração por vez e tal. Aí o filhote fica empurrando aquilo dali, não sai, ou sai só uma, ele acaba ficando frustrado e desiste. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Facilita bastante no início. Depois que ele aprender, aí você já pode começar a aumentar o grau de dificuldade dele, ok? Quem está gostando, não esquece de deixar um like aí para mim, tá bom? Próximo tipo de brinquedo, um brinquedo que a gente chama que é um brinquedo para caçar. Ou seja, ele vai ajudar o animal no instinto normal que ele tem, que é de caçar, né? Muitos cães, inclusive muitas raças, foram criadas para isso, né? Para ajudar na caça, para pegar a caça quando ela é abatida. Principalmente para essas raças que foram criadas para serem cães de caça, é muito importante que você tenha e você forneça esse tipo de brinquedo. E o legal é que você pode usar, inclusive, os mesmos brinquedos, às vezes servem para mais de uma função, como a própria pet ball. A pet ball você pode jogar lá correndo para ele ir atrás e pegar, tá? Então é interessante isso. O próprio Kong também, ele quica, vai para vários lados, então é bem interessante que você joga, ele sai quicando aleatoriamente, é muito bacana. Tem esse outro aqui também, ó, que ele é uma bola toda irregular, tá vendo? Toda irregular, então quando você joga, ele pula aleatoriamente também. Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque aí isso dá um instinto no animal, o animal fica todo feliz ali correndo e tal, vai pegar. E você tem que estimular. Outra coisa, as pessoas não estimulam o filhote e não ensinam ele a brincar com aquele brinquedo. Simplesmente bota ali, toma aqui, brinquedo para você, pronto. E o filhote fica assim, ei, o que eu faço com isso aqui? É para comer, para fazer xixi em cima, o que é? Entendeu? Ele não sabe, então você tem que ajudar ele a brincar, a mostrar para ele como é que é. Você joga, manda ele pegar, porque às vezes você vai jogar, ele vai olhar para tua cara e tá, é para eu correr? É para fazer o quê? Entendeu? Então você tem que ajudar, você tem que mostrar para ele como é que ele tem que fazer, estimula, bota na boca dele e tal, dá uma brincada e aí você vai ensinar ele a brincar. O outro brinquedo, né, esse é o quarto agora da lista, tá? O brinquedo que eu chamo de brinquedo de companhia, que é nada mais do que um bichinho de pelúcia, tá? Eu gosto de dar o exemplo aqui da minha Mel, né, que é um bichinho de pelúcia aqui, tem outro aqui atrás, mas esse daqui é um ideal que eu considero, porque ele é um cachorro, né? Ele literalmente é um cachorro de pelúcia. O filhote, quando ele chega em casa, ele se sente muito solitário, né? Ele estava com a mãe, estava com os irmãos e tal, e você leva ele para casa todo cheio de amor para dar, porém ele está sentindo falta dos irmãos e da mãe. Então, se você bota um filhotinho desse aqui, ele normalmente se apega e fica literalmente como um irmãozinho dele. Tá? Eles se sentem mais seguros por ter um outro boneco ali que parece um cachorro e tal do lado dele. E às vezes brinca, né? Destrói também, enfim. Mas a função inicial disso é fazer companhia mesmo para o filhote. Tá? Isso ajuda bastante aí, principalmente naqueles filhotinhos que latem muito quando ficam sozinhos e tal. Então isso aí às vezes dá uma boa ajuda. E o último tipo de brinquedo, só para a gente finalizar essa parte dos brinquedos, é o brinquedo para exercitar o faro do animal. Tá? Então, são brinquedos que o animal vai precisar usar o faro para achar a recompensa dentro dele. Tem um que é um tipo de tapete chamado tapete interativo. Se você pesquisar por aí, você vai achar. Ele tem várias velocidades, assim, é como se fossem uns remendos, né? Que você coloca a ração ali dentro, ou o petisco, e ele tem que ficar farejando, assim, revirar com a patinha e tal, para até achar e comer a ração ou o petisco, a premiação ali. Então ele vai usar muito faro para localizar ali nesse ambiente. Isso é muito bom, isso ajuda pra caramba no gasto de energia mental dele também, que quando ele está farejando é como se ele estivesse lendo, né, um livro. O olfato dos cães é excelente, muito, muito melhor do que o nosso. E acaba que ele exercita também a parte mental ao mesmo tempo ali. Então, treinos de faro para o seu cão é uma coisa muito legal. Você pode fazer de várias maneiras, né? Inclusive esse tapete aí você pode fazer até em casa, se você quiser. Tem gente que sabe costurar, aí começa a botar um bando de remendo aí num pano junto ali, pronto. Fica uns buraquinhos ali e ele tem que se virar para achar lá, ok? Bom, próximos itens aqui que a gente vai falar agora, que eu comentei,
lá no início, né, que os itens básicos seria que as pessoas aleatoriamente compram, né, sem saber, que é uma coleira e uma guia, tá? E, infelizmente, ainda tem muita gente que usa enforcador no animal, né, que é aquela coleira de ferro, né, às vezes, mas não é só a de ferro, tá? Eu vou falar uma outra aqui que também que é mascarada, mas é um enforcador também. E o enforcador, como o próprio nome já diz, ele enforca, né? E quando ele enforca, ele pode gerar uma série de danos aí no animal, principalmente naqueles cães que puxam na guia. Então, a gente não recomenda utilizar o enforcador, né? Eu faço parte de um grupo de veterinários aí, somos mais de 100 veterinários comportamentalistas de todo o Brasil, né? Então a gente faz parte desse grupo e é mais do que consenso, não só nosso, mas da literatura mundial, que o uso de enforcador em cães gera uma série de prejuízos, tá? Então, já de cara aqui para vocês que estão com o filhote agora, que de repente nem começaram a passear com ele, já esquece o enforcador, ok? E se você vê alguém usando enforcador na rua e tal, principalmente aí que chega até doer em mim, quando a pessoa bota aquele enforcador lá no alto, assim, aqui em cima, que é onde dói mais no cachorro, né, justamente para que ele obedeça, né, na base da marra, na base da punição positiva. Ali está machucando ele de fato, e eu já vi cão desmaiar de tanto puxar, né, porque ele não para de puxar por causa do enforcador, ele acha que precisa puxar mais ainda, né, ainda tem esse efeito contrário. Enfim, então esquece enforcador. E a outra, que é outro nome que eles deram para o enforcador, que é a guia unificada. Também é um enforcador, só que tem esse nome mais bonitinho. Por quê? Guia unificada nada mais é do que a coleira unificada com a guia, ou seja, é uma coisa só. Então é aquela corda que passa por uma rodela e que se você puxa, ela também aperta, também enforca. Então é simplesmente um outro nome que deram para o enforcador, mas que eu também não recomendo, ok? Então minha recomendação é o uso do peitoral, tá? E aí a gente tem até peitorais específicos para cachorros que puxam, que são os peitorais anti-puxão, tá? E até a coleira cabresto também. Só que eu não gosto muito de indicar isso aqui aleatoriamente, porque as pessoas que não sabem, elas vão achar que basta comprar isso que acabou o seu problema. E não é só isso, tá? São ferramentas que auxiliam no treino do cão parar de puxar, tá bom? Então, se vocês quiserem já ter esse auxílio, vocês já podem adquirir esse tipo de material, tá? Mas o peitoral é o indicado. Guias, né? As guias, muita gente também canso de ver aqui na rua, né, quando eu estou andando, levando meu filho para o colégio e tal, canso de ver as pessoas andando com o animal naquela guia curta. É uma guia que tem, sei lá, 30 centímetros, 50 centímetros no máximo, a pessoa ainda enrola na mão assim, vai ali pertinho do cachorro, mal consegue dar um passo para o lado, porque ela quer que o cachorro ande do lado dela e ela vai e tensiona a guia, né, já compra uma guia curta de propósito e tal, e isso daí é totalmente equivocado, né, é um erro muito grande, porque ao passear o animal ele precisa cheirar, ele precisa farejar, ele precisa ter uma certa autonomia no momento do passeio para poder investigar, explorar um ambiente, um matinho, né, e tal, algum lugar que ele possa ir, sem que você tenha que ir junto, né? Porque se você tiver com uma guia de 50 centímetros, você vai ter que ir junto com o cachorro, vai ter que abaixar ainda para poder ele cheirar o chão ali, né, se ele quiser. Então, o tamanho de guia que eu recomendo é a partir de 1,50 m. Ah, mas Alexandre, eu não encontro guias de 1,50 m na pet shop, só tem no máximo de 1,20 m. Então, o que você pode fazer é comprar duas guias e aí você prende uma na outra. Aí você vai ter uma guia aí de 2 metros e pouco, né, 2,40 m. Então, já vai ser uma guia bem interessante para que você possa dar uma liberdade para o seu cão em determinados momentos do passeio e você não precisa ficar indo junto com ele ali, né? Você consegue ficar parado e dar uma liberdade para ele andar. E depois você só recolhe a guia na mão e vai assim, ok? Escova para os pelos do cão, tá? Isso às vezes as pessoas já compram como item básico, mas isso aqui é um ponto importante, principalmente naqueles cães de raça de pelos compridos, né? De pelos longos, como o Yorkshire, né? Maltês, o próprio Shih Tzu, né? Que está em alta aí, né? Quem tem Shih Tzu aí, bota aí, dá um eu aí. Eu tenho um Shih Tzu, que eu sei que tem gente que tem Shih Tzu aqui, com certeza. E então esses cães que têm pelo comprido, pelo longo, eles precisam ser escovados todos os dias, às vezes mais de uma vez, para que não dê nó no pelo, né? Quanto mais nó no pelo tiver, a chance desse animal, depois que tomar um banho, aquele nó que está ali formado ficar úmido e gerar uma dermatite bacteriana ali é grande, tá? Então é muito importante fazer essa escovação. Ah, mas eu tenho um cachorro de pelo curto, eu não preciso escovar? Precisa também, porque ajuda a remover o pelo velho.
e você deixa o pelo mais brilhante também, porque você está tirando justamente os pelos antigos, velhos, e que eles ficam opacos, né? Ficam feios e tal, e aí você acaba deixando o seu cão até mais bonito, além de você, ao fazer a escovação do animal, você também está estimulando aí a circulação e tal. E um outro ponto muito importante é a sua interação com ele. Esse momento tem que ser prazeroso para ele. Não adianta você escovar se ele não estiver gostando, né? Você tem que transformar isso aí num momento agradável. Então, se ele não gosta, tenta associar com algo positivo, oferecer a ração nesse momento na sua mão, enquanto você escova com a outra, tá sempre trazendo coisas positivas para ele, tá bom? Uma outra coisa que eu indico também, que eu acho bem interessante, é a caixa de transporte. A caixa de transporte ela é opcional, porém, contudo, todavia, né, se você for uma pessoa que tem uma casa fora, que você às vezes viaja e tal, e você vai querer levar o seu filhote, é muito, muito recomendável que você leve ele no carro dentro da caixa de transporte, ok? Essa é a principal indicação, tá? E aí, o que você faz? Ah, eu boto ele na caixa de transporte só quando eu for viajar? Não. Por quê? Ele não vai estar acostumado com aquela caixa de transporte. Então, você vai estar aí fazendo uma tortura nele quando você bota ele na caixa de transporte. O que eu indico é você comprar essa caixa de transporte, deixar ela lá no lugarzinho dele, lá no lugar que ele vai ficar mais tempo, bota ela acolchoadinha, deixa ela confortável. Se quiser, usa ela até de caminha para ele, né? Que alguns cães preferem, inclusive, dormir na caixa de transporte com uma caminha dentro ali. Obviamente, essa caixa de transporte vai ficar com a porta aberta. Nosso objetivo ali é só ele se acostumar com a caixa de transporte, para quando a gente precisar, ele já está acostumado e entrar numa boa e ficar bem lá dentro, tá? A caixa de transporte, o objetivo dela é que o animal ele consiga entrar de frente, virar e conseguir sair. Ou seja, se é uma caixa de transporte muito pequena a ponto do animal nem conseguir fazer isso, já está errado. Então não deve ser essa, né? Então, se você tem um filhote de porte grande, tem que tomar cuidado, porque ele vai crescer e a caixa de transporte que você comprou quando ele era filhote, ele não vai caber mais depois, quando ele estiver adulto, ok? O ideal é que o animal consiga ficar em pé nessa caixa, ele tem que conseguir ficar em pé ali, tá? Pelo menos uns 10 centímetros, né? Mais ou menos assim, uns 4 dedos a 10 centímetros, assim, acima, né, do dorso dele, né, dessa parte mais alta aqui dele, e 10 centímetros também de espaço para frente e para trás. Então ele tem que ter um espaço ali para ele poder se mexer, não é um lugar para ele ficar preso ali estático, ok? Então é muito importante ele saber e se acostumar com essa caixa de transporte. E aí a grade, né, ou o portãozinho para você fechar, para você delimitar o local que ele vai ficar, para ele ficar seguro, né, para ele não ter acesso a, por exemplo, a sala enquanto você não está olhando, e aí ele vai, morde um fio ali, toma um choque, ou no lugar que tem uma escada que ele possa cair. Então, grades e portões são muito interessantes também para você delimitar e dar uma segurança aí, já que o filhote ele não deve ter acesso à casa toda quando ele é muito pequenininho ainda, tá bom? Isso é um perigo para ele. Aí tem mais 2 pontos aqui que já são avançados, tá? Para quem quiser realmente treinar o seu filhote, né? Ensinar eles a comandos básicos de adestramento e tal, né? Um deles é a petisqueira, que você pode, inclusive, ó, prender ela aqui no cinto, né? Você enfia aqui, então você coloca no bolso da calça, vira aqui, você fecha, você consegue fechar direitinho, né? Então você bota aqui, isso te facilita absurdamente na hora que você for fazer o treino. Você pode botar dentro do bolso da sua calça? Pode, mas você vai demorar para pegar, vai ficar cheio de farelo no seu bolso ali, então é uma coisa bem chata. Então aqui facilita bastante. E o outro, que é esse aparelhinho aqui. Galera, esse aqui é um clicker, ó. Olha o barulhinho, ó. Para que serve isso aqui? Isso aqui custa, sei lá, R$10, dependendo de onde você for comprar. É muito barato esse aqui, então foi bem baratinho mesmo. E aí, o que você faz com isso? O que significa o clicker, tá? Ó, esse barulho. Você percebe que ele é sempre igual, ó. É sempre a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é um marcador de comportamento. Quando o animal faz um comportamento que a gente quer, vou dar o um exemplo aqui no senta, tá? A partir do momento que o animal colocou o bumbum no chão, eu cliquei. E aí eu recompenso ele, tá bom? Então, isso aqui é uma maneira muito legal de você fazer uma associação positiva com o clicker para você treinar ele diversos tipos de comando. Esse é um sinalizador de que o animal fez o que você queria que ele fizesse. Tem uma técnica para você utilizar o clicker da maneira correta e tal. Estou dando aqui só um resumão aqui de qual é o objetivo e para que serve o clicker. Então, se você quiser dar um passinho a mais aí, comprar um clicker para treinar ajuda bastante, ok? Queria saber qual foi a dica que você mais gostou da aula de hoje aí. O que você já decidiu comprar só por causa da aula de hoje aí?
fala para mim aí que eu vou ficar bem feliz de saber. Ó, professorpet.alexandre, bate uma foto do seu filhote aí, seja brincando, seja com você, bota no stories e marca o professorpet.alexandre, que eu vou querer ver e vou repostar também lá no meu stories. E não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima live. Tchau, tchau!